Hoje eu quero compartilhar sobre a hipergraça. Diga, hipergraça. Um monte de gente está falando que, meu Deus, a graça, tem que tomar cuidado com essa graça, né? Tem que tomar cuidado, porque a graça, ela é a graça, mas não pode ser hiper, né? Tem que tomar, tem um limite. A graça de Deus tem um limite. Em outras palavras, é o que essa irmã está falando aqui, né? Mateus, eu sou salvo pela graça, mas tem um limite, certo? Como assim? Não, eu vou ficar avacalhando agora? Agora eu vou enfiar o pé na jaca? Então eu quero conversar com os irmãos sobre esse assunto. Eu vou ler 2 versículos só no meio da minha palavra. Amém, meus irmãos? Os irmãos sabem, eu sou sempre ferozmente textual, fico aqui sempre na Bíblia, mas hoje eu senti, eu ia até compartilhar uma outra coisa, mas eu falei, não, essa palavra aqui eu preciso compartilhar para a equipe. Mas hoje eu quero falar sobre a realidade da hipergraça e da graça de Deus. Diga, a graça de Deus. Então veja, por que não entra na sua cabeça, filha? Por que não entra na sua cabeça, filho? Que uma vez salvo, não, tem que tomar cuidado agora com o que eu vou falar. Como que eu vou falar lá na célula? Como que eu vou falar agora que tudo bem, o pecado já está todo perdoado? Misericórdia. Vou falar ainda que Deus não lembra do pecado? Aí que os irmãos vão esculhambar mesmo. Não dá, Mateusão, para falar isso. Então veja, filho, é porque você está pensando na graça de Deus só de um lado. Só de um lado. Mas a graça, que é o que Jesus fez na cruz do Calvário, que é o tetelestai, a obra consumada, diga, está consumado. Ele tem pelo menos 2 aplicações na sua vida. E não só uma. Não só uma. Irmãos, como eu estou mais dando uma aula aqui, eu preciso que você acompanhe o meu raciocínio. Hoje eu não vou ficar tanto gritando como eu gosto, chamando a igreja, mas você precisa estar comigo. Quantos dizem amém? Então veja, a graça de um lado, o que ela te faz? Que esses irmãos até entendem essa primeira parte. Os irmãos que gostam, né, da lei, que gostam de colocar cerca, né, que gostam da proibição, dos 10 mandamentos, que gostam do não pode, que gostam do não peca. O que eles pensam toda hora? Eles sabem, por exemplo, que eles foram completamente perdoados. Isso é um lado da graça de Deus? Dos seus pecados o Senhor disse, jamais me lembrarei. Todo dia, Samuel, você pode levantar suas mãos para o céu e você pode dizer assim, não existe mais pecado sobre a minha vida. Eu fui completamente perdoado. Eu falei do poder do sangue de Jesus aqui semana passada. Não falei, meus irmãos? O sangue, ele é um caminho. A gente anda no sangue. A gente anda no sangue. A gente vai andando, o sangue vai caindo. Aí o pecado até bate em você, Gabriel, mas já sai. Não tem como grudar, porque é a cachoeira de sangue. Então, os irmãos até sabem, ele foi completamente perdoado. Ele foi completamente, toda a dívida que ele tinha com Deus foi cravada na cruz do Calvário. Aí o apóstolo Paulo escreve assim, não existe mais nenhuma condenação para você. Não tem mais nenhuma. Por quê? Por quê? Vem aqui, DV. Vem aqui, Samuel, por favor. Aleluia. Só os magrinhos. Sobe. Então veja, eu sou Deus, certo? E o David, ele está atolado de pecado. Essa é a condição do homem sem Deus. Atolado de pecado. E o meu celular é o kit completo de pecado dele, ok? Então ele tem pecado. Ele nasceu com pecado. Ele exala pecado. Ele cheira pecado. Ele come pecado. Ele ouve pecado. Ele é pecado. É isso que ele é. Mas na cruz do Calvário, 2 Coríntios 5, 21, diz que, não precisa projetar não, aquele que não conheceu o pecado, esse aqui é o Samuel. Não, esse aqui é Cristo. Segura o seu pecado aí. Meu Deus, nada, você é pecador. Esse aqui é Cristo, de boné, touro. Ó, a face do touro aqui. Jesus tem 4 faces. Uma é a do bode, as ideias. Uma é a do boi. Aleluia. Então, Jesus, ele veio sem nenhum pecado. Ele veio pleno. Ele veio como Adão veio. Adão, ele veio pecaminoso a primeira vez? Da fábrica que Deus tinha feito ele. Teve defeito? Não teve defeito, ele era completamente pleno. Mas o homem por si só é pecador, ele nunca conseguiria chegar até Deus. Tinha um abismo enorme entre os dois. Tinha um abismo enorme. Então o que a Bíblia diz? Que Deus pegou o pecado do David e colocou todo nas costas de Cristo. Que horas que Deus fez isso? Quando Jesus foi pendurado na cruz do Calvário. Nessa hora, aquele que nunca tinha pecado, ele se fez pecado
Ele se fez pecado. Aí eu te pergunto, quais são os pecados que ele levou do David, meus irmãos? Quais são, meus irmãos? Todos até ele se converter, certo? Depois ele se vira. Todos até uma certa medida. Ele pegou quais pecados, gente? Desde a primeira vez que ele deu um tapa na cara da mãe dele, que ela negou leite. Quantos anos você tem? Meu Deus, os campos já estão brancos, hein? Quem tem ouvidos? Até quando ele terá 120, você crê que você chega até lá? Você quer chegar até lá? Não? Você quer chegar até quanto? Oitentinha? Só? Misericórdia, eu quero ir até os 97. Ok, então ele quer até 80, ele quer morrer, glória a Deus. Então aí, o último pecado, que foi uma reclamação, o David velho, não tenho cabelo faz 90 anos. Mas ele tem 80, mas ele até perdeu a noção do tempo. Até esse último pecado, Deus pega tudo. Há 2000 anos atrás, o David não tinha nem nascido. Essa obra não tem nada a ver com o David. O David não participou da obra. O David não participou da aliança. O David não sabe o que está acontecendo. Mas Deus já está resolvendo o problema do homem. Deus pega e coloca totalmente em Cristo. Cristo é grande para poder abraçar todos os pecados. Aí, o que Deus faz? Deus pune o filho por conta do pecado do David. O filho foi punido. A Bíblia fala, eu não sei se você sabe da trajetória de Jesus até a cruz. O sofrimento por conta do pecado foi horroroso. Começou com os soldados romanos prendendo ele, mas não porque prenderam por a força do braço, mas porque Jesus se entregou. Prenderam ele, a noite inteira açoitaram ele, chicotearam ele, bateram em Jesus. Se você já assistiu o vídeo, você sabe o que eu estou falando. Se você não assistiu, você precisa ir para o encontro com Deus. Ele ficou com a carne dilacerada, ele ficou nu, ele estava pelado na cruz do Calvário, tomando burdoada, cuspida, que aponta para a humilhação. Pegaram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça dele, cravaram Jesus na cruz do Calvário. Ele está sofrendo isso por causa de quem, gente? Por causa de quem, irmãos? Ele está tomando chibato, mas o pior não foi o que os homens fizeram, foi o que o próprio Deus fez com ele na cruz. A Bíblia fala que a ira de Deus desceu sobre o seu filho. Tem um profeta que ele profetizou assim no Antigo Testamento: agradou ao Pai, agradou a Deus, moê-lo. Você já viu como carne moída é moída? Você imagina Jesus passando por aquele treco que sai carne moída. Foi isso que Deus fez com o filho. Por conta do seu pecado, por conta do meu pecado. Deus moeu. Agradou ao Pai fazer isso. O Pai estava feliz fazendo isso, porque Ele enxergava você. Porque Ele via você. Porque senão o Pai é lunático. Como que agrada o Pai moer? Como que agrada o Pai? Alguém está comigo aqui nessa noite? A Bíblia fala, inclusive, que Jesus... Mateus, qual que é a evidência que o fogo é sempre um sinal da ira de Deus? A gente pede o fogo hoje porque a gente não está mais debaixo da ira. Porque se você pedir o fogo pecador, aí Deus vem, mas queima tudo. Entende? Mas ninguém mais aqui é pecador. Então a gente pode pedir o fogo. Mas eu estou construindo um raciocínio, eu preciso terminar o raciocínio com você. Então vê, na cruz do Calvário, qual é a evidência de que o Pai estava derramando a ira? Jesus, ele fala assim: tenho sede. Nessa hora que ele fala, tenho sede, é porque era uma sede natural. Você acha que alguma palavra que Jesus proferiu na cruz era só por conta do natural? Claro que não, tinha um significado. Ele estava falando em outras palavras assim: o meu Pai está me queimando agora. Com fogo do inferno eu estou sendo queimado. Jesus desceu até o inferno, porque o Pai estava queimando ele. Não era o diabo que estava acabando com Jesus naquela hora. O diabo, inclusive, queria fazer que Jesus descesse, tentando ele, através dos caras que passavam. Se tu és o Filho de Deus, desce daí. Interessante que ele ouve a mesma tentação lá no começo, mas ele vai ouvir a mesma agora. Mas ele está firme na posição. Que posição? O Pai está acabando com ele. O Pai está passando
né, tá cobrando toda a dívida que o David tinha passado no cartão de crédito. Todos os pecados que o David cometeu, ele passou no cartão, passou no pagão. Quem está pagando a fatura é Cristo. Aí eu te pergunto, Deus, ele depois... Aí é interessante que chega uma hora que Jesus, ele dá um brado. A Bíblia fala que, vendo que estava tudo consumado, meu Deus. Em outras palavras, você precisa entender que tem a ver com a sua vida, filho. Vendo que todos os pecados do David tinham sido pagos. Vendo que agora toda a dívida do David tinha sido paga. Ele percebeu, tem uma hora que o pai parou de queimá-lo. Parou de moê-lo. Ele sente paz no espírito e fala, tetelestai. Acabou. Aí eu te pergunto, Deus por acaso é doido para cobrar o pecado de você agora? Você acha que Deus agora chega em você injustamente para você pagar a dívida de 10 mil? Claro que não, você devia muito mais que 10 mil, mas o Filho já pagou para você. Mateus, qual que é a prova que Deus aceitou? Deus aceitou o pagamento. Deus aceitou o pagamento, filho, na cruz. Mas a prova é que Deus também o ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia fala que quando ele levanta, essa é a prova. Está tudo bem agora, está tudo bem. Então, essa primeira parte do Evangelho, os irmãos entendem. Quantos dizem amém? Vai para lá, obrigado. Salve de palmas para os irmãos aqui. Aleluia. Mas Mateus, agora então pode fazer o que quiser. Vamos voltar para a pergunta. O problema é que os irmãos não entendem o que o Evangelho faz pela segunda. A segunda coisa que o Evangelho faz. A hora que você acessa a obra da cruz, porque para tomar todo mundo aqui, apesar de Deus não ter contado para o David que ia fazer o que fez, o David automaticamente está salvo? O David automaticamente está salvo, gente? Senão o mundo inteiro vai ser salvo. O David precisa fazer o que para ser salvo? Crer. A partir do momento que você crê, além de ele acessar o perdão, ele também acessa a segunda parte. Ele acessa a segunda parte. Qual que é a segunda parte? Então, a segunda parte é que o Espírito Santo vem morar dentro dele. O Espírito Santo vem morar dentro de você. E agora a Bíblia fala que você não é mais um pecador. Não é mais. Não tem mais essa natureza. Agora você tem uma natureza de justo. Sabe o que significa justo? Presta atenção, isso aqui é a coisa mais importante para você entender na sua vida. Para os irmãos que já entenderam, fica tranquilo, Deus vai mostrar mais para você. Porque nunca essa mensagem fica velha. Alguém está comigo aqui? Agora você foi justificado, ou seja, quando Deus olha para você, Ele declara você justo na presença dEle. Tem um trecho, eu não vou projetar, os irmãos confiam que está na Bíblia? Depois eu mando para os irmãos. Que fala que agora nós somos escravos da justiça. Isso é muito forte. Porque antes você era escravo do quê? Da lei do quê? Do pecado. Então antes o David ele era escravo do pecado. Mas agora não. Ele é escravo da justiça. Ele é escravo de fazer o que é certo. Justiça é isso. Ele é escravo de comportar bem. Veja, olha para cá, irmãos, não é porque ele comporta bem que ele se torna justo, mas é uma vez que Cristo declarou ele justo, agora ele vai comportar bem, porque é quem ele é a natureza dele, ele é filho, ele é amado, ele comeu agora da árvore da vida, ele tem a própria vida de Deus habitando dentro dele, ele foi feito uma nova criatura. Você sabia que é isso que acontece no batismo? O batismo é um símbolo. Quando a gente deita o cara, a gente está falando assim, esse cara está morrendo. E vai levantar outro cara. É que os irmãos acham que não aconteceu nada com você. Aconteceu tudo com você. Aí um pastor esses dias foi perguntado da seguinte maneira: pastor, é o seguinte, então agora eu estou na graça, mas eu posso fumar maconha? Posso fumar uma maconha bem gostosa? É a mesma pergunta que a irmã fez, só em outras palavras. Quantos estão comigo aqui? O pastor olhou e falou assim: você quer fumar maconha? Eu vou começar a responder isso para os irmãos agora. Muito forte. Você quer fumar maconha? Aí qual foi a resposta? Não, pastor, não sou eu que estou perguntando. Nunca é você, né? Entende? Os irmãos nunca falam deles, né? O irmão quer falar dele lá na célula, mas ele não tem coragem de falar o que ele fez. Ele fala: conheço um primo meu, velho. É assim ou não é?
Meu, a minha tia, você não sabe o que ela fez, mas é a mãe, tá falando da mãe, mas não tem coragem de falar da mãe. Aí o pastor falou, não, pastor, não, filho, você quer fumar maconha? Aí ele falou assim, não, eu não quero fumar maconha. Ele falou, então pronto, por que ele não quer fumar maconha? Por que eu não quero fumar maconha? Porque a minha nova natureza não gosta de maconha. Não quer mais maconha. Odeia maconha. A minha nova natureza quer outras coisas. Olha para cá, é por isso que não dá para aplicar a lei de Moisés na vida dos irmãos. E na vida do ímpio também não dá. O ímpio é cheio de querer fazer lei, é ou não é? É ou não é? É ou não é? Eu te pergunto, estou construindo um raciocínio aqui com os irmãos. Você precisa entender essas coisas que são espirituais. São espirituais. Você é filho de Deus, natureza de Deus, filhinho amado de Deus. Pensa como Deus, é igual a Deus, quer o que Deus quer, gosta do reino de Deus. Mas e o ímpio? O ímpio tem bondade nele? Tem bondade no ímpio? O ímpio é filho de quem? Ele é filho da cobra. Ele é filho da cobra. Uma vez contou uma história, Vitória, que o escorpião quis subir em cima do sapo. Aí o sapo falou, você vai me picar. Ele falou, não vou picar. Ele falou, você vai me picar. Eu não vou, eu prometo, eu não vou te picar. O sapo falou, velho, você vai me picar. Não vou picar, confia. Aí subiu em cima do sapo e falou, vai, pula, sapo. Aí o sapo pulou. A segundo pulo, o que o escorpião fez? Crau. Sabe o escorpião o que é? Aquele que faz assim, né, a cauda. Aí o sapo olhou e falou, mano, morrendo já, né? Falou, velho, você falou que você não ia. Ele falou, ai, mano, desculpa, é a minha natureza. O ímpio, o filho do capeta, porque todo mundo nasce filho do capeta antes de se tornar filho de Deus. Alguém está comigo aqui? O filho do diabo, ele ama as coisas do diabo. Ele ama fumar maconha. É a vida dele. É o propósito existencial dele. Ele ama encher a cara. Ele ama o homossexual. Ele ama transar com o homem sendo homem. Ele ama. Não adianta eu chegar aqui, o irmão perguntou de homossexual, né? Não adianta eu chegar aqui e falar, para de ser homossexual. Meu Deus do céu, eu ouvi uma história que tinha uma moça tão promíscua, que o pai dela, promíscua é, difícil falar outra palavra, né? Promíscua é muito imoral sexualmente. Você vai entender, para não falar outra palavra, porque eu sou nobre e não fico falando palavra, por causa da minha natureza. Porque o Mateus que morreu amava falar palavrão. Mas veja, ela era tão promíscua que o pai lacrava tudo na casa dela, para ela não sair fazer sexo com o que ela não deveria. Eu já contei essa história aqui uma vez, vou contar de novo. Eu não gosto nem de contar que os irmãos imaginam, mas só para você entender mesmo. Eu ia falar, a Bíblia fala. Não está na Bíblia essa história. O pai dela trancava a porta, não sei o quê. Ela mandava mensagem para os caras, que era o namorado dela, e ela fazia sexo com os caras pelo portão da casa dela. Tinha um portão dividindo, eles faziam sexo. O namorado lá de lá, porque o pai tinha trancado, não tinha como entrar. O namorado lá de cá e a mina do lado de cá. Ela conseguia fazer sexo pelo portão. Eu fiquei tentando imaginar a posição, não consegui imaginar. Mas não quero que você fique tentando. Já tentou, né? Só de falar isso. Mas é inevitável, claro que você ia pensar nisso. O que eu estou querendo dizer? Filha de Satanás. Adianta colocar cerca? Adianta falar, não transarás. Adianta, gente. É a natureza dela. Ela anseia, ela aspira, ela... Vou mudar o exemplo. Adianta de você falar para petista votar em bolsonarista? Votar em Bolsonaro? Fala assim, não, eu vou argumentar agora. Eu vou colocar as 10 leis do Bolsonaro e ele vai entender. Adianta, gente. Você chega no cara que é da Gaviões da Fiel e fala, ó, agora você vai ser da Mancha Verde do Palmeiras. Dá? Isso é mais fácil do que você tentar mudar a natureza do filho de Satanás. Isso é mais fácil. Agora, eu quero aplicar do outro lado também. Eu fui feito nova criatura em Cristo Jesus. E você, se o seu coração aquece, é porque você também foi feito. Sabe o que isso significa? Que você não é mais promíscuo. É quem você é. Você, em relação à oferta, você não é mais pão duro. Mas eu não preciso. A gente prega só para relembrar quem você é.
Não para falar assim, seja generoso. Não. Flua na generosidade que já lhe é peculiar. Flua naquilo que você já tem. Os irmãos, quando não ofertam, o que acontece com eles? Perde a paz. Você quer ofertar? Eu sei que você quer. Uma vez um pastor foi fazer a palavra da oferta, eu gostei tanto. Ele falou assim, gente, eu poderia dar muitos motivos bíblicos, mas eu só quero falar uma coisa. Eu até preguei essa palavra, quando eu preguei não aconteceu muita coisa não, mas quando ele pregou aconteceu. Aleluia, eu vou tentando. E aí ele falou assim, hoje eu poderia falar muitas coisas, mas eu quero falar uma. Vem ofertar porque eu sei que você quer. Foi uma das maiores ofertas que eu dei na minha vida. Ninguém precisou de me persuadir a nada, sabe por quê? Porque é quem eu sou próspero, eu sou generoso. E você também é, filho, mesmo quando você não dá. Só que aí quando você não age conforme a sua natureza, você perde a paz. Por isso tem muito irmão que ele vai no banheiro na hora da oferta, porque ele está contrariando a natureza dele. Aí ele sabe que ele está contrariando quem ele é, ele fala, meu Deus, ele está tão incomodado que ele precisa sair. Entende o que eu estou falando? O ímpio, quando está na hora da oferta, o filho de Satã, ele fala, desgraçado, roladão, não dou dinheiro para esse vagabundo, ele mente. Tem uns irmãos que vêm no nosso culto jovem e ouvem a minha pregação, os irmãos depois vêm contar, fala que eu sou herege. Uma vez o cara veio aqui e falou assim, é aquele desgraçado, com raiva. O Bruno me contou, aquele lixo, você já viu o carro que ele tem? É por isso que ele pede oferta para nós comprar o carro dele. Sabe o que esse cara é? Sabe o que ele é, gente? Eu não preciso ficar falando nada para ele, ele não é dos nossos. Eu oro para que ele tenha uma experiência com Deus, é óbvio. Não é que eu estou excluindo quem não é dos nossos. Eu não estou falando isso. Eu só não vou chegar nele e falar, não, agora tu ofertarás na marra, tarabacé. Ai, tuna. Não é a natureza. Não é quem ele é. Ele é pão duro. Ele é devasso. Ele gosta de reter o dinheiro. Eu não. Eu gosto de dar porque é a natureza que me deu. Quem me fez generoso não fui eu. Foi o Espírito Santo que está dentro de mim. É tão verdade isso que eu estou falando, que dá para aplicar na nossa vida toda hora. Por exemplo, quando vem um mendigo pedir para você não quer dar. Você não quer dar. Veja, o filho da ruindade, ele às vezes até dá, mas não queria. Por isso que a questão não é o que de fato você faz, é a natureza que você carrega. O ímpio, o filho do cão, ele pode até fazer, mas ele faz para tentar agradar, mas ele não queria, você não. Às vezes eu não dou, mas eu fico mal quando eu não dou. Eu saio no farol e falo, ai meu Deus, em outras palavras, contrariei a minha natureza. Irmãos, isso acontece nas coisas pequenas. A sua natureza, ela quer te mostrar, por exemplo, o quanto que você deve comer. Sabia disso? Na hora da refeição. Você sabe a hora de parar. Você que é um pouco acima do peso, você sabe. A sua natureza te fala. Deu. Ela te fala, mas o que você faz? Você contraria a natureza. Você fala, não, eu quero mais. Quantas vezes eu estou no caixa do Mac, eu me proponho a fazer um pedido. Eu já falo, não, tem que ter pelo menos 2 lanches, um nuggets, batata e coca, mínimo. A minha natureza fala, você não precisa disso. Ela fala, mas eu nego ela e fico gordo. Porque eu contrario quem eu sou. Cristo não fez ninguém para ser gordo. Mas não tô acusando os gordinhos aqui. Gente, pelo amor de Deus. Amém, gente, amém? Até porque estou dentre ele, amém? Me faço o principal dos pecadores dos irmãos aqui nesse quesito. O que eu estou querendo dizer é só mostrar qual que é a sua natureza. Qual que é essa natureza? Entende? Outra coisa. Na hora de vir para o culto. O ímpio gosta de culto? O cara lá gosta de ir para o encontro com Deus? É um milagre sobrenatural quem é ímpio e vai para o encontro com Deus. Você não sabe o quanto que isso é milagre. Se você visse o quanto que o céu tem que trabalhar para um ímpio ir para o encontro com Deus. Porque a natureza dele odeia Deus, odeia Cristo, odeia tudo que tem a ver com a igreja. Agora, você que é filho de Deus, você gosta de congregar. Congregar é estar entre os irmãos. Os irmãos não gostam de congregar? Você não gosta de estar aqui na casa de Deus? Ou você fica toda hora assim, nossa, que merda de culto, preciso ir embora logo. Se você fica assim, é porque ainda não nasceu de novo, ainda tem outra natureza, que o Senhor converta você, porque eu mesmo não tenho poder. Agora, eu gosto de cultuar. Eu amo estar na reunião da célula. Eu gosto, sabe outra coisa, de louvar a Deus. Eu gosto de louvar, mas sabe por que eu gosto de louvar? Porque eu tenho uma natureza que fala, louva.
Sabe que a gente canta aquela música, né? Mas quem canta pra você, ela é... A própria natureza canta pra você. Tá na luta? Louva. Tá chorando? Louva. A gente gosta de cantar, né? Mas a nossa natureza canta antes pra nós. Essa palavra é tão profunda que às vezes o irmão não entende, mas você está entendendo. Porque você é filho, você gosta das coisas que Deus gosta. Você é aquilo que Deus fez você para ser. Então, filha, vamos lá, falar de homossexualismo, vamos falar de pode pecar abundantemente? Eu odeio pecado. Eu até peco às vezes, irmãos, em nome de Jesus, estou me colocando superior aqui? Não. Estou falando que eu não peco? Claro que não. O que eu estou querendo dizer é que a maior evidência, o maior sinal de que a sua natureza é a natureza de Deus, é que quando você peca, você perde a paz, fica mal pra caramba. Você fala, mano, o que eu fiz? Você está trocando ideia com o boy. A sua natureza já contou para você. Eu falo aqui, para de conversar com o boy, os irmãos falam, fala a Deus. Mas a sua natureza já contou. Contou ou não contou? Contou ou não contou que não é para você falar com ele? Aí eu te pergunto, é a lei, é a cerca de Deus sobre você. É o pode ou não pode? É isso? Fala assim, a minha natureza. Mas aí você insistiu. E toda vez que você fala com o boy, você perde a paz. Só que a sua carne puxa você. Aí fica essa crise. De dentro para fora, e tudo. Aí você vai e cata o cara. Aí você cata o cara. Você é filha de Deus. Você cata o cara. Você vai e dorme com o cara, vai para o motel. Aí você acorda no meio da noite no motel, né? Depois você fez tudo que você tinha que fazer. Ou no dia seguinte você fala, aleluia. Vamos cantar um cântico aqui, meu amado. É isso. Aí você fala, não. Você fala, que nojo. Não deveria estar aqui. Por que eu fiz isso? O que eu fiz isso com a minha vida? Alguém precisou ir lá? Você ouviu uma pregação? Você ouviu uma pregação, meus irmãos? Conheço um cara que ele conta que quando ele estava no meio do motel, no meio do ato sexual, um irmão muito querido, de fato não é da nossa igreja esse, falou que no meio do motel, primeiro que ele escolheu um motel que ficava Beelzebu olhando para ele, na parede. Era a decoração do motel. Desculpa, eu não aguento. E aí, no meio do Xúrias, ele já tinha Jesus, ele já tinha o Espírito Santo. Do nada, aconteceu um negócio, esbarrou no negócio da rádio, começou. Então louve. Tá. É sério. Ele falou que deu uma gastura nele na hora. Desliga esse rádio, menina, em nome de Jesus. Desliga. Gente, esse negócio de natureza é a coisa mais séria da tua vida. É a coisa mais séria. Você sabe, em coisas pequenas. Quando eu era filho do cão, eu vivia jogando coisa na rua. Quando eu estava dirigindo. Eu vivia. Então você estava lá, você comeu um Maczão, você pediu o drive, tá o plástico, tá tudo lá. Sim ou não? O que você faz? Então agora, às vezes eu ainda caio nesse pecado. Confesso, irmãos. Me perdoa, querido. Amém? Os irmãos me perdoam? Mas toda vez que eu faço, eu contrario a minha natureza. Eu fico tão mal. Eu quase volto para pegar, mas é muita preguiça. Mas eu fico mal. Antes, eu ia em banheiros públicos, quando eu era filho do cão, fazia número 1 lá. Eu falava, mano, não vou dar descarga. Bagulho nojento, aí você vai embora. Mas agora minha natureza não deixa. Só que eu tenho tique com sujeira. Aí eu faço com o dedinho e tal. Eu tenho tanto tique com essas coisas que, por exemplo, banheiro público e tal, eu toda vez tento abrir a porta com o pé. Tem mais alguém que é tão retardado assim como eu? E aí quando eu não consigo, porque aí às vezes, tipo, tem alguém lavando a mão comigo. Eu já vou para ir no vácuo dele embora, entendeu? Tipo, tem alguém lavando a mão comigo. Às vezes eu fico falando, não, ele vai primeiro, aí ele abre a porta, aí eu vou na sequência dele. Ou às vezes quando não tem como, quando eu estou sozinho no banheiro, eu até espero uns 30 segundos para ver se ninguém entra. De tanto tique que eu tenho, né? Aí mesmo assim, se eu não consigo, tem as maçanetas, né? Aí eu pego a parte de baixo da maçaneta, só com essa pinça aqui. Eu tenho um problema mental, né? Mas ok. Só estou falando, não sei porque eu estou falando isso. Eu estava falando da sujeira. Mas a minha natureza agora é limpa. É limpa. Alguém está comigo aqui nessa noite? Mas tem alguma coisa que eu posso fazer para me tornar justo com a minha própria força? Não. Eu já sou. Por isso que eu ando, por isso que eu não me preocupo com os irmãos. O irmão está fornicando lá, está catando alguém e não sei o quê, está na balada. Nasceu de novo? Se nasceu, uma hora ele volta.
Se nascer uma hora, a natureza dele vai falar, vem para a casa de Deus, que aqui é o melhor lugar de você estar. Quando você falta no culto, você não fica com um sentimento de vazio no seu coração, meus irmãos? Sim ou não? Pergunta para o seu irmão, fica ou não fica? Como é importante a gente fluir na nossa natureza. Meu Deus do céu, aleluia. É isso que eu tenho para pregar para você nessa noite. Vamos encerrar esse culto agora, hein? Você precisa entender, de uma vez por todas, que você foi feito nova criatura em Cristo Jesus. Aí, tinha mais uma coisa para falar. Obrigado, Espírito Santo, me lembrou. Nossa, eu fui tão impactado quando eu ouvi isso. Tem muito irmão que ele fica na crise. Qual que é a crise dele? Ai, Mateus, eu não consigo ouvir a Deus. Alguém aqui já? Ninguém aqui? Nunca teve isso aqui? Obrigado. Não consigo ouvir qual é o caminho para mim. Segue a sua? Segue a sua? Segue o que, irmãos? O Espírito é a sua natureza. Vou dar exemplo, porque os irmãos precisam de exemplo para entender. Tudo bem, eu também preciso. Eu tenho um filho, que tem 2 meses. E ontem ele deu o primeiro sorriso para mim. Foi um momento tão maravilhoso. Aleluia. Eu vou esquecer já, foi tão profundo. E eu fiquei pensando que o Espírito Santo falou comigo nessa hora, né? A minha natureza falou comigo. Não sei, ele só é a mesma. Se é o Espírito, se é a minha natureza. Por isso tem hora que você acha que é você pensando, mas é o Espírito, porque é a mesma coisa. Alguém está entendendo hoje? E o Espírito falou para mim, olha, eu sou como você, como um pai, que chama a atenção do filho, mas até agora eu estava por 2 meses chamando a atenção. Ele, por conta da questão de que a criança não enxerga muito quando nasceu, ele não conseguia nem fixar os olhos em mim. Mas foi muito mágico. Mágico é uma palavra ruim, né? Foi muito profundo. Mágico é meio, né? De outra natureza. Ok. Opa, desculpa. Foi muito profundo. Porque pela primeira vez, o olho dele... Tipo, você já viu o olho de recém-nascido? Fica assim, ó. Aí pela primeira vez, ele fez assim, ó. Não, foi engraçado, mas para mim foi tão espiritual. Aí eu... E o Espírito falou no meu coração, eu sou igual você, que fica tentando chamar atenção. Mas tem uma hora que o filho pega e fala, oi pai, é você, né? E abre um sorriso e percebe quem está falando com ele. Você fica na crise, né? Atribulado, não consigo ouvir a Deus, não consigo. É a sua natureza. O que a sua natureza te fala para fazer? Acaba, os pode ou não pode. Líder de célula, você precisa ministrar isso lá pro cara. Posso ir pra balada? O que a tua natureza gosta? Posso cheirar? O que a sua natureza gosta de fazer? Gosta de cheirar? Então vai cheirar. E aí eu vou lá e vou pregar o evangelho para você, porque você ainda não nasceu de novo. Mas um dia você vai nascer. E um dia você vai olhar para aquele pó e você vai falar, o que é isso? Eu não sou daqui. Eu não faço parte daqui. Eu estou me sentindo sujo. O porco, ele gosta de rolar na lama. É o prazer dele. Se ele vê uma lama, ele vai, chupa a lama, passa a lama na cabeça, deita na lama, pega o outro porquinho, rola na lama, esparrama a lama. É poderoso. E se tem irmão que ele peca... irmão não, tem gente que peca tão gostoso. Cada vez eu consigo menos ver Instagram, ver TV... Porque é um prazer tão grande no pecado, eu falo, não é quem eu sou, não gosto, afasta. Mas a questão não é eu ir lá e tentar botar uma cerca nele. Ele vai fazer até pela grade da casa dele, se ele quiser. Porque é quem ele é. Mas você é nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Diga aleluia. Diga glória a Deus! Aleluia, aleluia. Vem aqui, banda, aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus.
Aleluia, é quem eu sou, é quem eu sou, é o que eu gosto, eu não tenho parte com aquilo. Aleluia, é tão importante você entender isso, porque quanto mais você fluir na natureza que Deus te fez, mais paz você vai ter, e mais você vai cumprir o propósito de Deus. Então os irmãos ficam na crise, né? Fica na crise. Ai, qual é a voz de Deus? A voz de Deus, a voz de... Ai, eu não sei o quê. Não. O seu coração inclina para quê? O que você quer? O que você faz que te dá paz? Irmãos, eu estou numa paz esses dias que excede todo o entendimento. Eu nunca tive tanta paz na minha vida. Eu estou tão em paz que às vezes eu até quero ficar na crise de tanta paz que eu estou. Eu estou tão na paz que o diabo fala para mim, era para você estar mais preocupado, tem coisa fora do lugar. Mas eu falo, eu não quero, não é que eu não quero, não é que eu sou ficar preocupado, porque eu tenho um pai que me ama, essa é a minha natureza é de amado, a minha natureza é de saber que alguém se importa comigo, eu estou tão em paz, eu estou tão feliz, eu tenho tanta certeza que esses 50 vão vir aqui, em paz, é a minha natureza de confiar no meu pai, de saber que o meu pai está trabalhando por mim. Aleluia, dá para soltar o pad aí, dá para fazer alguma coisa no nome de Jesus? Alguém está comigo aqui, meus irmãos? Alguém está comigo aqui nessa noite? Esse semestre nós vamos fluir na natureza que o Senhor tem para nós. Você não vai ficar mais esforçando para comportar certo. Não, Mateus, eu vou vencer esse pecado. Você não precisa vencer nada, filho. Você já venceu na cruz do Calvário. Agora você só anda conforme a sua natureza. Não, Mateus, agora eu vou me qualificar para liderar uma célula. Meu Deus, agora eu vou aqui, os 7 passos para trazer pessoas com Deus. Não. Nós só vamos andar conforme a nossa natureza. Fica de pé no seu lugar. Você sabe, é tão comum eu contrariar minha natureza. Eu quero cada vez menos. Hoje eu contrariei minha natureza. Sabe qual que minha natureza estava falando para mim? Irmãos, quando eu estou falando... Olha para cá, não conversa, por favor. Quando eu estou falando de natureza, você está entendendo que é o espírito e a natureza é a mesma coisa, certo? Você está entendendo isso? Que não é a natureza, não é um bagulho místico não, né? Tipo, não, agora siga essa energia. Não. A natureza é o Espírito. Por isso que agora não vivo mais eu, mas a natureza que é Cristo vive através de mim. Eu sou tão religioso ainda, porque eu resisto tanto à minha natureza. Hoje no culto eu queria sair correndo aqui, para lá e para cá. É a minha natureza. Eu queria demais, eu queria fazer isso. Eu falei, não tem um ambiente para isso. Talvez a minha natureza que fosse liberar um ambiente para acontecer isso. Mas quantas vezes você retém sua natureza? Para de reter sua natureza, filho. O problema de muitos filhos, olha para cá, eu vou encerrar com isso. O problema de muito filho que vive pecando, vive ainda achando que é escravo do pecado, é porque ele toda hora contraria a natureza dele. Sabe, quem nasceu de novo, olha para cá, quem é justo, quem creu em Jesus e tem o Espírito Santo habitando, ele nunca mais vai fumar um beck em paz. Não tem como fumar em paz mais. A natureza contraria. Cada tragada é uma perca de paz. Você não vai estar condenado porque você está fumando, mas toda hora a sua natureza fala, larga isso. Isso não tem a ver com você. Solta isso. Agora, quando você se envolve com as coisas de Deus, alguém está comigo aqui nessa noite? Quando você se envolve com as coisas do reino, levante as suas mãos, por favor. Quando você se envolve com as coisas do seu pai, a sua natureza, que é o Espírito, fala para você, vai, é por aí, é isso. O Espírito está falando, é isso. Às vezes você está lá na sua casa, aí brota um desejo de abrir uma célula, e aí vem uma paz, e o Espírito fala, é isso, é calaba. Levante as suas mãos, por favor, feche os seus olhos, o Espírito falando para você, é isso.